Olá, o meu nome é Gustavo e bem-vindo às notícias semanais mais relevantes sobre mercados financeiros, finanças, economia portuguesa e também fatores políticos que consideramos pertinentes. Esta semana quero começar com uma notícia preocupante no setor das criptomoedas, que foi identificado mais um esquema fraudulento que lesou centenas de pessoas em Portugal, com prejuízos que ultrapassaram os 2 milhões de euros. Segundo o Ministério Público, terá sido um casal a estar por detrás deste esquema e o caso remonta ao ano de 2018. Por outro lado, mas num tema semelhante, o Ministério Público abriu um inquérito a 17 influenciadores por promoção de jogos ilegais, que, apesar de não listarem os nomes, não será muito difícil de deduzir quem são. E na Bolsa de Valores, quero destacar o índice de medo e ganância, que está em valores que até considero que estão extremamente baixos, mostrando assim sinais de medo nos mercados e que, tal como Warren Buffett diz, pode ser uma excelente altura para encontrar oportunidades. Por falar nisso, no setor farmacêutico, a Novo Nordisk viu as suas ações caírem quase 30% depois dos testes clínicos para o seu novo medicamento de perda de peso terem sido desapontantes. Segundo os resultados, os utentes reduziram o seu peso em 22,7% após 68 semanas, ficando abaixo dos 25% esperados pela empresa. E com a queda da Novo Nordisk, a rival Eli Lilly subiu cerca de 5%. Passando ao tema da política monetária, a Fed voltou a cortar as taxas de juros em 25 pontos base, levando-as para o intervalo de 4,25% a 4,50%, e os membros do comitê prevêem apenas 2 reduções até o final de 2025. Passando às notícias nos mercados internacionais, a Micron viu as suas ações afundarem cerca de 12% devido às previsões fracas para o segundo trimestre, levantando preocupações sobre a desaceleração do setor de semicondutores. Por outro lado, a Pfizer divulgou previsões para 2025 que estão em linha com as expectativas do mercado, o que levou as suas ações a subirem cerca de 2%. Já no setor automóvel, a Tesla anunciou um recall de quase 700 mil veículos devido a problemas técnicos relacionados com o sistema de leitura da pressão dos pneus. E outra notícia de destaque é que a Honda e a Nissan anunciaram uma fusão, formando assim o terceiro maior fabricante de automóveis do mundo em termos de vendas. No mesmo setor, mas na Europa, a Volkswagen irá fechar 2 das suas fábricas na Alemanha, tendo finalmente chegado a um acordo com os sindicatos alemães. Agora, passando a algumas notícias de países que merecem destaque, na Argentina há boas notícias porque a economia cresceu 3,9% no último trimestre em relação ao trimestre anterior, sendo a primeira vez que a Argentina apresenta um crescimento trimestral da economia desde que entrou em recessão no final de 2023. Na China, o Banco Central decidiu manter as taxas de juros inalteradas na última reunião do ano, demonstrando prudência face à atual situação económica global. Já Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, afirmou que os dias mais negros da inflação já ficaram para trás, mas alertou que o combate ainda não está vencido. Aliás, neste momento a inflação está próxima do target na Europa, com uma subida de 0,2 pontos percentuais em novembro. E as taxas de juros continuam a descer, o que significa que, do ponto de vista de rentabilizar as poupanças, não é uma situação favorável. Isto porque teremos uma margem reduzida acima da inflação e, portanto, temos que nos esforçar para encontrar opções seguras que possam rentabilizar as poupanças a taxas mais apelativas. Ainda na Europa, a Eslováquia emitiu um alerta para uma possível crise de gás devido à situação na Ucrânia, que rejeita a transação de gás russo pelo seu território. Relativamente às commodities, o cacau é sem dúvida o destaque do mês de dezembro, com o seu preço a ser afetado tanto pela altura de festividade como pelas quedas de produção na África Ocidental. Como podemos ver, o seu preço subiu quase 100% em 2 meses. No setor das criptomoedas, o país El Salvador aproveitou a queda da Bitcoin para adquirir mais 11 unidades da moeda. E a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos aprovou os primeiros ETFs híbridos de Bitcoin e Ethereum, que seguirão uma distribuição de 80% Bitcoin e 20% Ethereum. Para terminar no setor das criptomoedas, passa aos indicadores económicos, a começar pelo índice de altcoins, que volta a recuar para os 49, mostrando que o Bitcoin continua a ser dos melhores criptoativos neste momento. E o indicador do medo e da ganância também já recuou de um valor de ganância extrema para valores apenas de ganância, mostrando também maior cautela no mercado. Dou também uma atualização no índice do Warren Buffett, que mostra agora uma correção e recuperação, estando agora próximo dos 205%. Isto está de acordo com o que disse no início do vídeo, em que o mercado parece que está no medo geral. Portanto, e visto que também estamos no final do ano, se quiseres partilhar nos comentários o que é que estás a reforçar, então escreva um comentário e partilha connosco. Passando agora a Portugal. As exportações de bicicletas têm caído, mas Portugal mantém-se como o maior produtor europeu. Esta fábrica portuguesa da Stellantis alcançou um recorde anual de produção, reforçando a importância da fábrica na indústria automóvel portuguesa. No setor
de energia, a REN iniciou o pagamento de dividendos de 6,4 cêntimos por ação aos seus acionistas. A Navigator também anunciou a distribuição de dividendos, efetuando uma distribuição antecipada de cerca de 100 milhões de euros em janeiro. Além disso, a Navigator anunciou um aumento de salário de entrada para 962 euros brutos em janeiro de 2025. E por falar em aumentos, a Decathlon também aumentou o seu salário mínimo de entrada para 950 euros. As ações do CTT dispararam mais de 10% depois de terem anunciado uma parceria estratégica com a DHL que vai focar no comércio eletrónico em Portugal e Espanha. E ainda em transportes, os preços dos bilhetes na CP terão um aumento médio de cerca de 2% em 2025. Por outro lado, a fábrica da Tupperware em Constância vai encerrar, deixando 200 trabalhadores no desemprego. Relativamente à habitação, apesar da recente queda dos juros, esta só anulou cerca de 1/6 do aumento registado em 2023. Contudo, a isenção de impostos na compra da habitação tem beneficiado bastante jovens, tendo já abrangido 11.700 jovens. E o Parlamento aprovou uma resolução para criar um fundo de emergência para a habitação que visa dar respostas através do pagamento de alojamento temporário de emergência a quem se veja privado da sua habitação. No crédito ao consumo, as famílias pediram mais de 760 milhões de euros em outubro, ou seja, mais 9,3% face a setembro, marcando o segundo mês consecutivo em alta e com o crédito automóvel a registrar a maior subida. Por outro lado, o desemprego voltou a subir com mais de 322 mil inscritos no IFP em novembro, representando um aumento de 3,3% face ao ano passado. E uma novidade no IRS é que este passará a incluir um campo específico para PPRs europeus a partir de 2025. E o resgate antecipado de PPRs para o pagamento de crédito à habitação volta a ser penalizado em 2025, acabando assim a medida introduzida em 2022. Por último, as famílias portuguesas investiram mais de 263 milhões de euros em certificados da Forra em novembro, refletindo a procura por alternativas seguras de poupança. Deixem nos comentários o que acharam sobre este vídeo e também se estão a aproveitar esta altura nos mercados para adquirir mais ações de empresas que tenham descido. Eu realmente espero que este vídeo tenha sido útil. Se foi, não esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.